Fala pessoal, hoje a gente vai falar de um dos serial killers mais famosos da história norte-americana, o Dennis Lynn Rader, ou a sigla BTK. O Dennis Rader, ele também conhecido como BTK, ou em inglês, a pronúncia inglesa BTK, é a sigla para Bind, Torture, Kill. Amarrar, torturar, matar. Ele é um dos serial killers mais famosos da história e nasceu em 1945. Desde a infância, ele seguiu aquela cartilhazinha básica do serial killer. Apresentava comportamentos perturbadores, né? Mutilava animais, matava animais, maltratava animais. Não podia ver um animalzinho morto que ele ia lá ver. E praticava voyeurismo, né? Ou seja, gostava de ver as pessoas fazendo aquelas coisas. Como assim? Não entendi. Não que todo mundo que faça isso vá virar psicopata, mas isso está meio que uma cartilha. Ele era o irmão mais velho de 4 irmãos. O pai dele era veterano da Segunda Guerra Mundial, voltou da Segunda Guerra e foi trabalhar numa fábrica. A mãe era dona de casa e era descrita na sua biografia como pessoa emocionalmente distante e fria. Inclusive a Darkseid tem um livro muito bom sobre ele, A Máscara da Maldade. O Rader, ele cresceu numa família religiosa. Ele frequentava a igreja luterana com a sua família. Regularmente frequentava a igreja. Ele mesmo descreveu sua infância como fosse uma infância normal, mas também revelou que teve fantasias de tortura e morte desde cedo. E essas fantasias ficavam mais intensas, se intensificavam à medida que ele crescia. Ou seja, era no mínimo um convite à reflexão, um convite a procurar um psicólogo. Quando adolescente, o Rader, ele trabalhou numa loja de supermercado. Ele foi membro da Guarda Nacional. Ou seja, o cara realmente era um cidadão acima de qualquer suspeita. Ele foi para a faculdade e se formou em administração em 79. Mas aí, já em 79, ele já estava matando gente. Desde quando ele estava na faculdade. O que acontece? Ele, de fato, desde pequeno, apresentou sinais que deveriam ter sido um alerta. Talvez uma família próxima, talvez uma família que o acolhesse direito e o conhecesse, talvez pudesse ter evitado essas coisas. Talvez aí uma ação mais próxima da família pudesse ter, enfim, evitado tanta coisa que aconteceu. Infelizmente, frequentar a religião não foi suficiente para conter essas tendências psicopatas do Dennis. Ele acabou se tornando aí um dos assassinos em série mais notórios da história americana. Pois bem, o Dennis Lynn Rader, quando ele voltou da guerra do Vietnã, ele se estabeleceu em Park City, em Kansas. Teve uma esposa, 2 filhos, trabalhava instalando alarmes de segurança e era de fato um membro ativo da igreja luterana local. Ou seja, o cara de fato uma família tradicional, né? Ou seja, cara, um cidadão acima de qualquer suspeita. Aparentemente ele era escoteiro. A vida dele de fato era normal e pacífica, mas naturalmente a gente descobriu muito tempo depois que isso era apenas uma fachada, apenas algo para mascarar um instinto criminoso e assassino que ele tinha. Enquanto ele voltou da guerra do Vietnã, ele aterrorizou a comunidade de Wichita, no Kansas, por mais de uma década. E o pior não é nem isso, o pior é que ele não tinha um padrão. Via de regra, o assassino em série, ele tem um padrão. Ele mata mulheres, ele mata negros, ele mata gays. Isso possibilita o criminólogo compreender e tentar estabelecer eventualmente aí um padrão de vítima, para facilitar até mesmo as investigações. Agora, o problema era que o Rader, ele simplesmente não tinha nenhum padrão. As vítimas eram escolhidas meio que aleatoriamente. Por exemplo, nesse tempo todo, ele matou 10 pessoas. Até comparativamente falando, com os outros assassinos em série que são estudados aí por quem entende a história da criminologia, é um número pequeno. Tem gente que matou muito mais do que isso. Ele matou 10 pessoas, sendo 4 da mesma família. Ele matou um pai, 2 filhos e a esposa. Ou seja, isso em uma única ocasião.
Então, ou seja, ele matou um número pequeno de pessoas. E eram totalmente aleatórias. Era homem, era mulher, era criança, era idoso. As vítimas têm entre 9 e 62 anos. Não dá para você estabelecer. A própria polícia tinha dificuldade. E o pior, ele torturava as vítimas antes de matá-las. Por isso justamente a questão do BTK, né, do Bind, Torture e Kill. Ele torturava, amarrava as pessoas e depois matá-las. Sabendo dessa dificuldade que a polícia tinha em chegar nele, ele mesmo mandava cartas para a polícia e mandava carta para jornal, descrevendo os crimes, cantando vantagem. Ele tirava onda, entendeu? Ele achava que de fato não ia ser pego nunca. Você é o bichão mesmo, hein, doido? Até porque de fato era difícil mesmo. Não tinha como se estabelecer um padrão de vítima para poder pensar nos próximos passos que a polícia poderia tomar. E o pior, você junta isso com um cidadão acima de qualquer suspeita, é muito difícil para a investigação criminal. Porque de modo que, enquanto ele cometia essas atrocidades, ele continuava a levar uma vida normal, mantendo o seu trabalho normalmente, instalando alarmes, instalando cerca elétrica, comparecia a eventos da igreja, né? Era um membro ativo da sua comunidade luterana, e ele até serviu no comitê de planejamento da cidade. Ou seja, mas a vida dupla dele só durou até 2004, perceba, ele começou a matar na década de 70. Passou 10 anos aterrorizando a cidade e foi descoberto só em 2004. Porque em 2004 deu uma doida nele, que ele mandou uma carta para a polícia com um disquete. Aí o que acontece? Para os mais jovens que estão assistindo esse vídeo, disquete era uma mídia física semelhante aos... Hoje em dia a gente tem pendrive, e até mesmo o pendrive está em desuso, porque nós temos armazenamento em nuvem. Mas o disquete era uma mídia física que você levava uma quantidade muito pequena de informação, era quadradinho assim e tinha um maior. E ele mandou essa carta com um disquete dentro. O disquete foi rastreado, né, e ele não contava com a tecnologia. O disquete foi rastreado até a igreja que ele trabalhava. Esse é o tal do Mula. Aí foi quando a casa dele começou a cair. Então, ou seja, todo esse cenário caótico, essa carta em 2004, ele abriu uma ferida terrível. As investigações sempre eram dificultadas por conta da falta de padronização, por conta da falta de pistas concretas, mas em 2004 a coisa resolveu. Ele incluiu esse disquete e aí começaram a rastrear e levando até a igreja que ele frequentava. Enfim, foi feito todo aquele trabalho de tirocínio policial, foi todo feito aquele trabalho de investigação, e nem todo mundo tinha acesso àquele computador, nem todo mundo tinha acesso a gravar informações naqueles disquetes, nem todo mundo sequer usava disquete naquele 2004, porque em 2004 já tinha CD, né? Ou seja, era algo que de fato nem era tão usado assim. Então ele foi preso em 2004, no mesmo ano, e em 2005 ele se declarou culpado pelos 10 assassinatos e foi condenado à prisão perpétua. Atualmente ele está cumprindo sua sentença na penitenciária do estado do Kansas. É vivo até hoje esse infeliz. E das 10 vítimas dele aí nós temos, eu tenho até aqui os nomes, o Joseph, Julie, Joseph e Josephine Otero, da mesma família, né? Pessoas que morreram numa mesma ocasião. E tem a Catherine Bright, Shirley Vian, Nancy Fox, Marin Hedge, Vicky Wegerle e Dolores Davis. As idades variam de 9 anos, o cara matou uma criança de 9 anos, até a Dolores Davis, que tinha 62 anos. Então, perceba aí, nesse contexto, 10 pessoas tiveram de fato a justiça feita, ainda que tanto tempo depois. As mortes aconteceram na década de 70 e apenas em 2004 esse monstro foi colocado atrás das grades. Então, tudo isso por causa da vontade de resolver, e tudo isso por causa da tecnologia. Imagine aí o policial que recebeu uma carta de um crime da década de 70, que ninguém estava mais nem falando. Talvez esse caso estava lá no setor da delegacia onde os casos vão para morrer. Então, ou seja, nesse contexto aí, a determinação da polícia e a tecnologia foram essenciais para resolver isso. Então,
se não fosse a determinação dessas autoridades, dessas pessoas, esse cara jamais teria se encontrado com a justiça. Até eu recomendo para vocês, uma das temporadas da série Mindhunter fala sobre o caso dele. E, bem, não é merchan, não tô ganhando um centavo, é só porque eu realmente gosto disso e eu coleciono livros sobre True Crime. A editora Darkside tem um livro muito bom, que é esse, Máscara da Maldade, BTK Dennis Lynn Rader, que fala, ele foi escrito por 4 jornalistas, o Roy Wenzel, Tim Potter, Hurst Laviana e Al Kelly. Ele de fato conta a história bem detalhada, tem informações, tem trechos de depoimentos, fotos de jornais, é impressionante. A qualidade, bem aquela qualidade que a gente sabe que é boa quando a gente vê algum livro da Darkside. Então, excelente recomendação se vocês tiverem condições de dar uma olhada nisso daqui. Então, pessoal, esse foi o nosso vídeo sobre o BTK, o BTK. De fato é um assassino que já foi mencionado em livro, em filme e até mesmo em série. Eu espero de verdade que vocês tenham gostado. E se você conhecer alguma outra história de um crime famoso, fala aí nos comentários, comenta alguma coisa, curta, considere, se você não estiver seguindo o meu canal, considere seguir. A gente vai ficar trabalhando mais vezes aqui no YouTube para trazer sempre informações legais para todos vocês. É isso, valeu e até a próxima.